Bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC, sempre aqui na nossa rede de rádio ou no nosso canal do YouTube, recebendo uma personalidade política aqui do estado do Ceará. Hoje nós estamos recebendo pela segunda vez aqui na rede ANC o ex-vice-governador do estado e hoje secretário do Desenvolvimento Econômico, Domingos Filho. Seja muito bem-vindo. Vou pegar na sua mão, pedir essa licença, Satisfação. encurtar mais esse espaço. Quase 3 anos, Isso, daquela de nossa fato. última conversa. É uma satisfação receber o senhor aqui para a gente estar conversando sobre política, sobre essa sua nova missão à frente do Ceará. Bom, Felipe, eu que tenho aí a satisfação de estar aqui com você, de saber que essa rede de comunicação cada vez mais cresce no estado do Ceará, já são 54 emissoras. Fico muito feliz com esse crescimento. Eu quero abraçar aí o César, tá? E a dinâmica que vocês têm tocado essa rede de comunicação tem cada vez mais gerado credibilidade e atenção das pessoas. Muito bacana. Antes da gente falar sobre as ações da pasta e política em si, eu trago aqui um retorno para o senhor. Rapaz, quando eu ver o secretário, vou ter que levar isso aí para ele. A gente anda muito em transporte pelo aplicativo e nós pegamos esses dias uma motorista de Itauá. E aí a gente conversando com ela, e a gente, você é de onde? Não, eu estou em Fortaleza hoje, mas tenho raiz no interior, sempre vou visitar minha mãe. Qual é a sua cidade? Tauá. E sem a gente perguntar, ele disse, olha, Tauá é outra. Tauá é outra depois da doutora Patrícia, e a gente é muito grato e reconhece o que a família Aguiar fez no nosso município, que repercutiu não só lá, mas em todos os Inhamus. Eu queria saber como é que o senhor recebe, né, esse depoimento de pessoas assim, em forma de palavra por aquilo que o senhor contribuiu politicamente para a região. Bom, naturalmente com muita felicidade, né? Nada pode honrar mais a gente de que a nossa história, de que o nosso legado. Então, o que a gente e a terra da gente é, de fato, aquela que lhe inspira e aquela que lhe serve como referência para a evolução ou não, para o bem e para o mal. Então, assim, fico muito feliz que essa minha conterrânea tenha essa visão da cidade de fato. A prefeita Patrícia acaba de se eleger para seu quinto mandato, com 70% dos votos, em uma cidade que sempre houve uma polarização política e com uns resultados extraordinários e claro que isso muito me anima e quero agradecer a essa visão dela. Falando aí em resultado extraordinário, né? No ano passado nós tivemos aí o PSD sendo vitorioso em 891 municípios do Brasil. Se eu estiver enganado, o senhor vai bater as contas comigo aqui para poder me corrigir. Inclusive, 5 capitais no país. Queria que o senhor avaliasse, né, esse desempenho do PSD, se o senhor está feliz com esse momento do partido no cenário até nacional. Sim, o nosso presidente Gilberto Kassab é, de fato, um dirigente partidário que cuida muito do partido, que se dedica muito ao partido. O PSD é um partido de centro, é um partido que respeita todas as posições das diversas bandeiras partidárias, que não tem dificuldade de dialogar com elas por, naturalmente, ser um partido de centro. E acho que isso também, a liderança do presidente Kassab, a organização partidária, está presente em todos os estados da federação, a dedicação em apoiar, em estimular, em estar perto de cada estado e de cada município, foram tarefas que fizeram com que o nosso partido saísse das eleições municipais como o partido que mais elegeu prefeitos no Brasil. Secretário, e aí, diante de todo esse crescimento, desse destaque, desse protagonismo do PSD, como é que o senhor avalia aqueles rumores do passado, de uma possível fusão, isso está descartado diante desse protagonismo do partido? Olha, na política nunca se descarta nada, né? Descarta tudo. Que o presidente Kassab tem nos passado, é isso que existe algumas demandas de alguns outros partidos para um processo de aproximação. Tratou-se durante algum tempo com essa possibilidade do PSDB, junto com o PSDB, haver aí uma anexação. Tá? Depois isso se perdeu enfim, o Brasil
de fato, vai terminar com muitos poucos partidos, até porque hoje tem um número muito elevado de legendas. A reforma política que houve lá atrás começou a criar condições de que os partidos precisassem crescer, né? E tanto que os médios partidos, ou até grandes partidos, estão se aliando entre si. Ora, então, se isso começa a acontecer, menos partidos ainda. E o PSD é um partido que atrai os demais que estão aí nessa linha. Por quê? 47 deputados federais, 16 senadores e o maior número de prefeitos do Brasil, tá? Já 3 governadores, acho que deve ter algumas novidades há pouco que o presidente Kassab deve estar anunciando, e além de tudo mais, ser um partido de centro, portanto, que não conflita com essa dualidade que está existindo muito na política do país. Você acredita que os partidos de centro, a tendência é de mais destaques para eles diante dessa polarização? Como é que o senhor analisa o futuro desses partidos? As eleições municipais mostraram isso, mas cada eleição tem sua história. É inegável que, com relação à eleição nacional, ainda há uma polarização forte. Eu dizia em entrevista, como me perguntavam lá atrás, se as eleições municipais iam ser polarizadas entre direita e esquerda. Eu disse não. Por que não? Eu até era questionado porque que achava que não havia. Porque a eleição municipal é local. As pessoas vão cuidar de definir entre as lideranças que estão mais próximas, né? Então, embora com alguma influência aqui e ali de uma liderança nacional, mas na decisão final, o eleitor vai querer saber quem pode resolver o problema dele, da rua dele, do saneamento, do sistema de transporte, da saúde, da educação e tudo mais. Então, assim, ele se sente com toda razão no direito de dizer, bom, eu posso até te acompanhar nacionalmente, mas isso aqui, na minha cidade, cuido eu. Então, e terminou acontecendo isso, né? Os 2 partidos que, no ambiente nacional, disputam entre direita e esquerda, foram partidos que elegeram um número menor de prefeitos. Ainda que o PT tenha ampliado aí 100 prefeitos, mas nós estamos falando de 276. O PL, 400 e poucos prefeitos. Então, os partidos que mais elegeram, o PSD, o MDB, o União Brasil, você pode olhar, o PP, são os partidos mais de centro. Aqui no Ceará, você chegou a declarar que o PSD ele se configura como uma terceira força. É mais ou menos por aí? O número de prefeitos eleitos em 2024 estava dentro da projeção do partido? Para ser sincero, eu até pensei que a gente elegia um pouco mais. Tá? Nós tivemos aí uns 3 ou 4 municípios que nós não esperávamos perder. Mas ampliamos o nosso número de pessoas representadas. Nos consolidamos como a terceira força, não só em número de prefeitos, que temos o terceiro número de prefeitos, mas de pessoas representadas. O PT, nós elegemos 16 prefeitos, 19 vice-prefeitos e administramos 753 mil pessoas. Depois da gente vem em segundo lugar o PSB com 1.600.000 pessoas e depois o primeiro PT com mais de 3 milhões de pessoas em função de Fortaleza. Que além de ter, o PT elegeu 47 prefeitos, mas Fortaleza é a capital e junta o conjunto todo. Embora o PSB tenha conseguido eleger o maior número de prefeitos, em 65 municípios, mas de pessoas que estão sendo administradas pelo partido, ficou em segundo lugar e a gente em terceiro. Então, contra fatos não há argumento, né? Aí, graças a Deus, nós conseguimos manter esse espaço. Quais desses municípios assim que teve um resultado não esperado, que o senhor, poxa, aqui a gente poderia ter chegado? O que faltou? Qual município o senhor cita aqui para a gente? Na política, eu aprendi, na minha experiência política, dizer o seguinte, quando a gente perde a eleição, não adianta ir atrás de culpados.
a gente tem que corrigir, levanta poeira e dá a volta por cima. E procura ver o que é que vai fazer na outra. Tá? Então, assim, não há nada para dizer, faltou isso, faltou aquilo, até porque é subjetivo. Subjetivo. Ah, eu achei que se o Bolsonaro outro dia estava dizendo que foi a Carla que derrotou por causa daquele revólver. Tá bom, e como é que a gente vai saber? E se não tivesse aquilo, tinha vencido, como é que você vai poder saber? Então, assim, eu prefiro não fazer esse tipo de análise. Mas eu achava que vencia as eleições, por exemplo, em Aiuaba, acho que foi uma surpresa em Aiuaba, para poder dar um exemplo aí do município. Independência era uma eleição bem disputada, e a gente terminou que perdendo. Enfim, digamos assim, 2 municípios que nós perdemos as eleições que estavam disputando bem. Perfeito. Dentro dessa... Barreira é outro município, também, por exemplo, perdemos com a nossa prefeita lá. Mas aí também nós tivemos eleições importantes também, que o senhor pode destacar aqui, vitórias em municípios estratégicos para o partido. Sim. Né? Tem, por exemplo, o município Caucaia, né? O município Caucaia com mais de 400 mil habitantes, né? Esse é o segundo município do estado de Ceará, com o prefeito Naumi Amorim, né? Que volta à prefeitura, município de Quixadá, né? Que é um grande município do estado de Ceará, em que o Ricardo Silveira se reelege, e em vários pequenos, médios e grandes municípios. O PSD tem essa característica de ter o segundo município do estado de Ceará e ter o município pequeno como o Mari, por exemplo. Então, da Caucaia ao Mari, passando aí, como eu disse, por esses médios municípios, grandes e médios municípios. Dentro das articulações, já pensando no ano que vem, como é que o partido pretende se estruturar, aliado com o Elmano de Freitas? Vai acontecer alguma exigência, disputar a vaga para Senado, compor ali uma chapa majoritária na posição de vice, ou ainda está muito cedo para discutir tudo isso? Antes de ser secretário de Estado, eu fui convidado pelo governador Elmano para esse desafio e estou procurando dar o meu melhor para que possa contribuir com o exitoso governo que ele lidera, o governador Elmano. Eu já dizia que discutir a eleição a essa altura, tá, era um desserviço para o governador Elmano. Por quê? Porque imagina, o governador vai lá no município de Quixeramobim, para dar como exemplo, tá? Inaugurar uma obra importante, como várias que tem em vários locais do Ceará. Na hora que termina, que a imprensa vai abordá-lo, termina que dando pouca importância à obra e só vai falar de política. Por quê? Porque os partidos que são aliados do governo estão lançando os candidatos. Eu acho isso um equívoco. E se eu já pensava assim como presidente do PSD, que dirá agora como secretário de Estado. Sim. Então, nós vamos discutir naturalmente a política, os espaços do nosso partido nessa composição majoritária liderada pelo governador Elmano, mas no momento adequado. E esse não é o momento adequado. Tá? Então, cada qual tem suas estratégias, muito bem, tá? E nós sabemos que no momento certo, e se você fizer uma retrospectiva das últimas eleições do Ceará, você vai ver que nunca existiu esse tempo todo. Tá? O próprio Elmano saiu candidato nas últimas horas, para poder dar um próprio exemplo. Eu fui candidato a vice do Cídio na última hora. O Camilo foi candidato na última hora. Então, todas as candidaturas mais recentes foram assim, de igual modo as do Senado. Portanto, esse não é o momento, não é o ambiente para poder se estar trabalhando disso. O momento é que a gente possa fazer um esforço
para estar cada vez mais tendo entrega de governo, como o governador Eumano está fazendo. Em todas as áreas, justiça seja feita. Em todas as áreas, a presença do governador, ele liderando pessoalmente, toda a sua equipe animada e procurando entregar aquilo que o cearense precisa. Então, esse é o momento. Política em julho do próximo ano. Perfeito. Secretário, aí o senhor falou sobre entregas e, inclusive, teve aí um jargão lançado pelo secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, que acabou mexendo com a situação e com a oposição também. O governo que não para. De fato, o senhor que está hoje compondo o governo Eumano de Freitas, é de fato um governo que não para? E existe, contra fatos não tem argumento. Se você pegar a agenda do governador, isso está mostrando no dia a dia. Em todas as áreas, o esforço do governador em estar fazendo entrega na infraestrutura, entregas nos serviços, entregas no emprego. Acabamos de comemorar de novo, tá, o estado do Ceará aí crescendo na indústria mais do que o país, crescendo 25% no agro, enfim, ambientes favoráveis ao estado, tendo a coragem de enfrentar um grave problema que é do país, todos os estados enfrentam, que é a questão das facções. O governador, sem abrir mão de estar fortalecendo as forças de segurança para a linha desse combate, uma relação próxima com os municípios para políticas. O Ceará tem o Ceará Sem Fome como uma política de proteção social a maior do país, tá? Atendendo a quem mais precisa, a quem ainda hoje padece de uma dificuldade de segurança alimentar. Então, se vai na tecnologia da mesma forma, se vai na infraestrutura, estradas, turismo. Então, há realmente um esforço muito grande e eu digo isso aí com muita vontade, não só por ser secretário de Estado, porque são fatos irrefutáveis. Você encontra em todo e qualquer governo, não é só um mar de rosas, você tem um conjunto de problemas. A questão da saúde, por exemplo, o governador ampliando hospitais regionais, dotando os serviços de hemodinâmica, que é a questão de coração, de AVC, de oncologia, que é no câncer, em todos os hospitais regionais e macro-regionais, e chegando nos hospitais de micro-regiões. Então, há realmente um esforço, inaugurando aqui um grande hospital de referência que acaba de inaugurar. Então, eu acho que o Chagas tem razão aí. O governo não para. O senhor acha que a oposição acaba utilizando algumas eficiências na segurança pública para tentar ofuscar essa quantidade de entregas que o senhor acabou de citar? Está no papel dela, né? O que é o papel da oposição? O papel da oposição é pegar aquilo que ainda nos desafia e tentar dar mais destaque. Isso faz parte. Mas aí não é só com relação ao humano, não é com relação a qualquer um. O mesmo parlamentar que é de oposição de um partido aqui, se você for lá no estado que o partido dele governa, está tendo a mesma dificuldade na segurança. Então, não é uma situação que vai dizer, o estado do Ceará não conseguiu resolver, mas São Paulo conseguiu, mas Rio conseguiu, mas não. Então, é uma coisa que, de fato, desafia a todos os governantes. Eu chego a dizer que talvez aqui seja aquele ainda que tenha políticas afirmativas que mais tem combatido. Essa quantidade de prefeitos e prefeitas que fazem parte desse arco de aliança com o governo do estado, que dão esse sustentáculo ao Eumano de Freitas, deixa ele numa posição favorável para 2026, embora o senhor já tenha falado que não é o momento de conversar de política ainda? Bom, as eleições municipais demonstraram uma força muito grande do conjunto de partidos que apoiam, são a base de sustentação do governador Eumano. É claro que isso tem uma influência muito grande na questão das eleições estaduais, mas ninguém vai, nenhum governador que tem experiência política, o senador Camilo, o senador Cid, o conjunto dos outros partidos, a gente, MDB, PP e republicanos e um conjunto de outros partidos que dão sustentação, ninguém vai se acomodar com isso. Até porque eleição é eleição e só começa
quando efetivamente a partir da convenção. Tá? Então, a cada dia os espaços de eleições estão mais curtos e elas começam a se tornar mais visíveis do seu resultado a partir do instante em que se tem tempo de TV, essa coisa aqui. Mas hoje é inegável que o governador Elmano é franco favorito, tá? E não vejo sinais de mudança nesse sentido. Toda a força-tarefa que foi feita aqui em Fortaleza para tentar eleger Evandro Leitão e com sucesso, foi importante politicamente para essa aliança? Não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida. Também dei uma entrevista antes ali da eleição do segundo turno com relação a isso, quando todos se uniram, cujo objetivo maior era derrotar o senador Camilo, o governador, né, a todos nós juntos, né? Tá? E aí perguntaram a mim, olha, depois da reunião dessas forças todas, em que todos se reuniram contra o Evandro, o que é que o senhor acha dessa eleição? E olha que a gente estava perdendo naquela época. E eu fiz a seguinte pergunta, e se todos se unirem e perder? Que foi o que deu, porque uma coisa é a liderança conduzir o voto para si. Outra coisa é a liderança conduzir o voto para você. Então, olha que os votos não bateram. Em tese, se você juntasse o do Wagner com o do André, né, com o do Sarto, era uma eleição absolutamente vencida. Quer dizer, os líderes se uniram, o eleitor não. Então, assim, as eleições majoritárias são eleições em que verdadeiramente o eleitor observa bem o seu voto, tá? E que a soma não assim, matemática no sentido de dizer eu tirei 10 mil votos e vou transferir para você os 10 mil votos. Eu voto em você, mas não voto em quem você manda. Não voto em quem você indica. Entendeu? Tanto que o resultado terminou assim. A experiência política, ela facilita esse tipo de leitura com o tempo que você observa essas articulações da política? Bom, com o tempo, tá? É fato que isso nos dá experiência para poder saber que as eleições ocorrem se você tiver um pouco de paciência para estudar os processos e humildade para estudar os processos, tá certo? Você vai entender que não existe na política ninguém que seja extraordinariamente grande que não possa sucumbir, nem extraordinariamente pequeno que não possa vencer. O processo da eleição é quem vai definir os rumos. E nas eleições estaduais e nas eleições gerais, tá certo? Há também uma relação muito grande entre a eleição estadual e a eleição nacional. Na municipal, como eu disse, eu discordei que não e terminou. Você vê os fatos que foram assim. Não que eu seja um vidente, mas é só pela lógica da eleição. Nas eleições estaduais, aí já é o inverso. Veja que aonde o Lula venceu as eleições, ele carregou o candidato dele junto. Aonde o Bolsonaro venceu as eleições, uma outra exceção se conta no dedo, isso aconteceu. Mas, de fato, elas são eleições muito linkadas umas nas outras. Perfeito. Secretário, falando agora sobre seu novo momento na política, como secretário de Desenvolvimento Econômico, como é que foram essas tratativas, né? E as suas prioridades à frente dessa parte, que vive um bom momento, o PIB do Ceará crescendo além do PIB nacional, como é que o senhor pode avaliar para a gente? Há um desafio muito grande do nosso Estado, assim como de todos os demais estados, e graças a Deus os nossos indicadores mostram muito avanço, em fazer chegar aonde mais precisa o desenvolvimento. Nós temos aqui, há um esforço muito grande do governador Elmano, em fazer com que o desenvolvimento chegue a cada município do estado do Ceará. Porque, de fato, a gente tem, e os números aí são animadores como um todo,
mas nós precisamos ver o específico. Então, o que tem em abundância em determinado município, às vezes falta no outro. Às vezes não. Hoje nós temos 328 empresas incentivadas no estado do Ceará, mas só estão em 55 municípios. Então, tem 129 municípios que não estão. Para falar da indústria. Então, o que é que nós estamos tratando? Levamos isso aqui ao governador, o governador muito sensível a isso, tomou como causa, lógico, e hoje nós estamos estimulando a territorialização, ou seja, a distribuição das oportunidades para todo o Ceará. Eu falei aqui na indústria, mas isso é no agronegócio, no micro e pequeno negócio, isso é na agricultura familiar, isso aí na tecnologia. Então, essa visão tem sido um esforço muito grande que a gente tem procurado contribuir, ajudando ao governador nesse desafio. Claro que nós temos aí os grandes investimentos. Né? O estado do Ceará, com esforço muito grande do governador Elmano, vai ser um grande hub, já é o superavitário em energia limpa, tá? Em energia eólica e energia solar, e vamos aí para o hidrogênio verde. Tá? Vamos precisar de muita energia, porque também Deus nos deu o privilégio de geograficamente estar muito bem situado. Então, com isso, nós estamos recebendo aqui todos os cabos da linha de internet, o que favorece a instalação. Nós já temos 6 e mais protocolos de outros tantos data centers com investimentos bilionários. Tá? E a questão do hidrogênio verde, que, embora com a nova posição aí, em função do Trump, americana, possa entender que é um caminho que pode voltar atrás, eu não acredito. Pelo contrário, eu acho que a transição energética é um fato, é uma realidade e vai acontecer cada vez mais. E no estado do Ceará, tá? Nós hoje, sem sombra de dúvida, nos tornamos os mais competitivos, os mais atraentes para que esses grandes players mundiais possam vir e estão apresentando todos os protocolos de intenção. A liderança muito forte do Estado, através do governador Elmano aqui, de uma bancada majoritariamente de apoio na Câmara Federal, de uma bancada majoritariamente na Assembleia Legislativa, dos prefeitos, da classe política, do senador Cid, do senador e ministro Camilo Santana, da senadora Augusta Brito, e o Camilo, sem sombra de dúvida, como o maior líder do Ceará e um grande articulador nacional, porque tem prestígio, conhece bem o Estado, 2 vezes governador, assim como o Cid, e com a relação direta com o presidente para poder fortalecer cada vez mais a presença do Ceará nos melhores indicadores. Olha, que você imaginar que a cada 100 escolas avaliadas no Brasil, 87 das melhores escolas estejam no estado do Ceará, essa é uma tarefa que impressiona onde a gente chega. Estive agora há pouco na Feira Calçadista no Rio Grande do Sul, outro dia em São Paulo, quando você trata sobre o assunto, destaque a questão da educação para poder mostrar aí um grande indicador, motivo pelo qual o presidente Lula, muito inteligentemente, chamou o Camilo para ser ministro da Educação. E está aí, dando show com relação à questão de políticas inclusivas, criou aí a questão do pé de meia, ampliando os cursos, escolas profissionalizantes, assim, como um modelo que já criado pelo CID lá atrás, até hoje é um grande esforço. E o governador Elmano pretende transformar todas as escolas que sejam de ensino médio em escolas profissionalizantes, para poder efetivamente qualificar pessoas para o mercado de trabalho. Então, acho que nós estamos num momento muito positivo
para o nosso Estado, naturalmente, com as dificuldades também que tem. Não é só um mar de rosas, mas esse não é um privilégio do Estado do Ceará. Os problemas que nos desafiam são problemas que estão presentes. Aliás, às vezes, você da imprensa, basta abrir a mídia nacional e vai ver que o Estado do Ceará ainda está em muito melhor situação dentro das dificuldades que outros estados da federação. Secretário, o senhor tem recebido muitos prefeitos também nessa nova função. A gente viu aí Russas, lideranças lá de Limoeiro do Norte. Quando nós conversamos com os prefeitos, a grande dificuldade que eles relatam, geração de emprego e renda. A gente precisa fomentar mais isso aqui. Uma pergunta que eu lhe faço, a empresa lá de Novo Hamburgo vai mesmo instalar suas instalações aqui, ampliar as instalações aqui no Ceará? Já vieram visitar? O senhor foi lá fora, voltou com novidade, a gente quer apresentar isso aqui para a nossa audiência. Deixa eu te falar. De fato, a gente está bem animado com isso. Tenho recebido muitos prefeitos, tá? Porque para você, seja qual for a política de desenvolvimento econômico, a partir da industrial, tá, no município, é fundamental a parceria com a prefeita, com o prefeito. Por quê? Porque eles é que estão na base. A política pública precisa ser integrada entre o Estado e os municípios. Portanto, eu tenho recebido e tenho procurado fazer conexões entre empresas e municípios para que isso venha a acontecer. Eu não vou poder te responder essa pergunta por uma coisa muito simples. Tá? Lembre-se que ao tempo que a gente começa a dar informações mais precisas, nós temos um conjunto de outros concorrentes também. Entendo. De outros concorrentes também. Eu posso lhe dizer que estou bastante otimista, tá? E que nós tivemos diversos contatos e que com a delegação que o governador nos deu para representar o Estado, eu junto com o Danilo Serpa, que é o presidente da ADES, da Agência de Desenvolvimento Econômico, nós visitamos, de fato, várias empresas, estamos visitando outras tantas, mas é fato que nós temos que tratar com prudência o assunto para poder não, digamos assim, entregar o ouro aos nossos concorrentes. Perfeito, está explicado. Secretário, como a sua articulação é algo que marca, de fato, sua trajetória política, há uma grande expectativa sobre a sua atuação à frente da secretaria. O que o cearense pode esperar do seu trabalho aí pelo tempo que o senhor ficar à frente da pasta? Bom, esforço, tá? Determinação, energia, vontade de fazer, de ajudar o governador a fazer com que o braço do desenvolvimento econômico para diminuir as desigualdades regionais possa chegar em cada território, em cada recanto, em cada região desse estado. Penúltimo ponto aqui da nossa entrevista, o senhor vai deixando aí um legado, né? A Domingos Neto, Gabriela Aguiar, como é que o senhor olha aí para trás, tudo que o senhor construiu, vendo agora os meninos desse espelho político aí, ajudando o Ceará através das boas ações políticas também? Eu fico muito feliz, não tenha dúvida. Amor incondicional só de pai e mãe para filho. Então, quando eu e Patrícia observamos, nós só temos 2 filhos, tá? E todos 2 terem nascido vocacionados a servir, a estar na vida pública, embora que cada qual tenha a sua atividade privada, ela é médica, geriatra, professora da universidade, Domingo Neto é advogado, tem seu escritório, trabalha seu escritório, porque nós aprendemos sempre lá em casa, o meu pai já dizia, política não é profissão. Primeira coisa, tem a sua profissão e dela você sobreviva. Política é paixão. É paixão, é atividade, é servidão. É você procurar servir, tá? Pronto. Amanhã passou, o povo não quis mais, ou você abandonou, ou e tudo mais, tá tudo bem, você está aqui. Então, assim, eu fico muito feliz em saber que os nossos filhos, eu e Patrícia, eu digo isso a ela, Patrícia, deixa eu te falar, Deus é tão generoso com a gente que os nossos filhos são melhores do que nós, são melhores do que nós. Isso não há nada mais que agrade aí a um pai e uma mãe. Perfeito. Secretário, finalzinho da nossa entrevista, muito obrigado pela sua participação. Não demore muito tempo, né? O Ceará precisa estar acompanhando sua trajetória, estar
escutando, sabendo o que o senhor está fazendo aqui pelo Ceará. Eu queria que o senhor aproveitasse a nossa audiência, né, na Rede Rádio, no nosso canal alternativo no YouTube, deixar seu recado para a população cearense e agradecer mais uma vez sua presença aqui na Rede ANC. Bom, eu aqui agradeço, Felipe, e vou dizer que o tempo da minha volta é só o da convocação. Bom. Ao tempo que vocês acharem que eu tenho algo aí a contribuir nesse extraordinário debate, chama a Silvia aí, a Silvia Góes, que é a nossa coordenadora de comunicação, para que a gente possa estar aqui e posso dizer que estou otimista. Digo a você, minha irmã, meu irmão cearense, tá? Em que a gente, se Deus quiser, sob a liderança do governador Elmano, vai poder dar a contribuição nessa nossa passagem. Eu encerro dizendo, todo dia de manhã, renove sua esperança. Faça o que tem que ser feito. Em Deus tenha confiança que o sucesso é consequência de quem tem perseverança. Vamos à luta. E com esse recado, nós finalizamos mais uma edição do nosso Destaque ANC. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até mais.